Olá pessoal, no final do mês passado e início desse mês, lidei com o desafio de simplificar o pacote matemático em ponto flutuante do Zeda, que foi originalmente feito para calculadoras com Z80, para que funcione de forma adequada com o código gerado pelo conversor do MSX Basic para Assembly, objetivando assim agilizar os cálculos matemáticos e tirar a dependência do pacote matemático original em PCD do ROM Basic. Foi um desafio bem interessante, posto que lidei com questões como matemática binária em simples precisão e aproximações em séries de Taylor. Um vislumbre desse desafio pode ser encontrado nessas duas páginas da Wikipedia. Uma descreve como é o tipo numérico em simples precisão e a outra mostra como se dá uma aproximação numérica de funções matemáticas como as trigonométricas. De lá para cá, voltei a atenção para um outro desafio, que é trabalhar o suporte gráfico do MSX Basic no conversor, onde foquei em implementar os comandos line, o circle e o paint, para desenhar linhas, para desenhar círculos e para pintar regiões da tela. Mantendo a decisão de não usar funções do Home Basic para evitar a dependência e de procurar implementar versões mais rápidas dessas funções, pesquisei por algoritmos clássicos para traçado de linhas e desenhos de círculos, que usem apenas números inteiros, implementando assim uma pequena biblioteca gráfica de suporte em Assembly. O resultado dessa pesquisa é mostrado aqui nesses três programas. O primeiro é uma prova de conceito dos comandos, e os outros dois são provas de controle retiradas de programas reais de um livro de programação gráfica para MSX. Vamos abri-los no emulador para ver como ficaram. Bem, pessoal, vamos iniciar aqui os exemplos com o primeiro exemplo que foi de teste. Vamos rodar aqui o programa, ele já está compilado, já gerado para ROM, que é o teste GFX. Esse teste, o que ele faz, ele desenha alguns pontos na tela, algumas linhas, alguns círculos e pinta. É só um teste de conceito, uma prova de conceito. Então vamos ver aqui ele funcionando. E está aqui ele funcionando, traçando as linhas, os quadrados preenchidos. Então é um teste de conceito. Quando pegamos esse teste de conceito e, por exemplo, pegamos a linha 20 aqui, que é o P7, nós vemos que quando ele traduz aqui para Assembly, ele manda um parâmetro aqui para um comando de mudar de cor, né? De color, que é a cor 6 aqui. E depois ele chama um outro comando para poder mudar a posição da tela do cursor. Depois ele faz o ponto lá na tela. Então toda vez que você tem esse comando P7, ele traduz aqui em três chamadas, em três funções na biblioteca gráfica que eu escrevi, para que ele possa fazer o ponto. Quando você pega aqui a linha 40, que desenha uma linha, o line, já vê que ele faz aqui, faz uma chamada para o color, para o XY e do próprio line, para pegar os outros parâmetros que sobrou, né, para fazer o desenho da linha. E por aí vai, né. É possível visualizar aqui, por exemplo, o trecho em Assembly que desenha a linha. Tá aqui. Aqui é da biblioteca interna que eu escrevi. Tem as referências aqui de código, de onde foi que foi tirado o código. O código em C que eu originalmente transcrevi para Assembly. E está aqui o Assembly escrito, né, para desenhar uma linha na tela. Ele usa BIOS para fazer esse desenho. Então é um desenho relativamente lento, que pode ser agilizado depois, pode ser modificado para aquele. Ele usa aqui o BIOS, a função da BIOS 7C para fazer o desenho do ponto na tela, mas pode ser agilizado depois com outras técnicas de programação para acesso direto à tela. Eu optei usar o BIOS porque é mais simples e é mais compatível com outros modos de tela, né? Outros screen modes. Então fica bem fácil de ser transcrito depois e otimizado. Bem, esse é o primeiro programa. O segundo programa é um programa que desenha um globo. Ele foi tirado lá do livro do Lima, Desenhos Básicos para MSX, aqui é a referência. E ele é interessante porque ele usa também funções matemáticas aqui de arco tangente, de seno, para fazer esses círculos.
Então é um teste bem interessante, que ele é bem complexo. E assim, vamos ver como é que ele ficou aqui, como é que ele se comportou. Mas antes de rodá-lo, a versão compilada, eu vou copiar aqui o programa, vou reiniciar aqui, tirar o cartucho, reiniciar e vou fazer ele rodar interpretado primeiro. Então, quando a gente roda ele interpretado, vamos ver aqui, olha, ele desenhou lentamente aqui os quadrados, deu para ver que ele desenhou de forma lenta. E dá para ver ele traçando os círculos. Os outros círculos aqui que dessa espiral também fica um pouco lento, né? Dá para observar que está um pouco lento. Então, essa aqui é a versão interpretada desse programa do livro lá do Lima. Vamos rodá-lo agora na versão compilada. Né? Foi gerado já o assembly para ele, do Globe, para ROM, pelo conversor. Vamos rodá-lo. Vamos ver como é que ficou a diferença. Dá para notar que ele desenha bem mais rápido os círculos, sendo com potencial de desenhar ainda mais rápido se a gente não utilizar a BIOS, né? Está sendo utilizada a BIOS, então ele tem uma certa lentidão para esse desenho. É possível que fique mais rápido se a gente utilizar outras técnicas de desenho da tela. Mas você vê que rapidamente o box aqui ele desenhou rapidamente, a gente não deu mais aquele efeito de estar desenhando aos poucos. E os círculos foram desenhados com muita velocidade. Vamos fazer o terceiro exemplo, vou tirar aqui o cartucho e rodá-lo também, o terceiro exemplo na mão, o primeiro interpretado, que é o Stories, que ele desenha estrelas na tela. Então, também do livro do Lima, ele tem lá no Dataset, no site Dataset, esse livro é muito bom, para quem está interessado em gráficos, em dicas de como desenhar na tela do MSX. Esse livro é muito bom. Então, vou copiar aqui para a memória esse programa, vou colocar ali para rodar interpretado. Colar aqui no emulador. Vamos rodá-lo interpretado. Novamente a gente vê que ele desenha as linhas lentamente, né? A linha dos boxes, muito lento. E está aqui o desenho da estrela. Ele está de forma interpretada, ele vai desenhando aos poucos as duas estrelas. E vamos rodar agora a versão compilada para ver a diferença. Stories.rom. Pronto aqui. Ele abriu, os boxes foram desenhados de imediato e a estrela também muito rápido. Então, assim, isso dá um potencial muito bom aí de agilidade no programa compilado. E isso para jogos também vai dar uma agilidade. Uma versão um pouco mais otimizada no futuro vai fazer com que isso aqui fique mais rápido ainda, né? Com outras técnicas de desenho no assembly. Então é possível, como eu estou desenhando aqui, estou fazendo o compilador de forma que o código gerado seja meio como um Lego, então é sempre possível otimizar pedaços dele sem afetar o resto do programa. Porque, por exemplo, esse aqui, ele usa intensivamente cálculos de cosseno, matemáticos, então ele está usando lá a biblioteca de ponto flutuante lá do Zeda que eu converti, que eu adaptei. Então mostra-se que a parte gráfica que eu implementei não afetou a parte de cálculo matemático que foi feito no mês passado, no final do mês passado, começo desse mês. Então, assim, ele está meio como um Lego, então dá para melhorar uma parte sem afetar o resto e mantendo a estabilidade do sistema. Eu, particularmente, fiquei muito feliz em ver esses programas rodando, porque eles realmente são complexos, que ele tem um parse de instruções bastante complexas, com cálculos matemáticos, com prioridade entre operação de divisão por adição, com números em ponto flutuante, bastante complexo esse programa e ele praticamente compilou de primeira, assim, fora os testes de implementação do command line, do Circle, que demoraram bastante tempo para poder fazer ele estabilizar a versão assembly dessas instruções, porque eu não queria usar a versão da home base, do interpretador, porque senão eu estaria criando uma dependência e ainda seria lento, como a gente vê ele rodando aí no interpretado, que os ciclos são desenhados lentamente. Então eu queria uma versão que rodasse de forma mais independente, com um assembly próprio, escrito de forma própria. E ficou bem legal. Eu realmente fiquei muito orgulhoso aqui do resultado. Eu sei que não dá perfeito, com outros testes pode ser que apareça alguns outros bugs, mas eu quero fazer um move on aí, ir para frente, começar a trabalhar a questão
dos próximos passos aí do projeto. Os comandos gráficos aqui implementados usam funções da BIOS para o desenho na tela, de forma que ainda tem muita margem para futura otimização através do uso direto do VDP, e até mesmo identificar a versão do MSX para fazer uso de um hardware mais potente. Quem quiser conhecer mais sobre as possibilidades gráficas do MSX Basic, vale uma olhada no canal da Lady Darkbyte, que é a nossa programadora mirim de sangue mortal, que todos conhecem, ou consultar no portal do Dataset o livro Desenhos Básicos para MSX, de 1989, do Lúcio Lima, de onde foram retirados os programas em Basic usados aqui como demonstração dos novos comandos implementados. Os algoritmos de desenho, por sua vez, são baseados nesses dois interessantes artigos na Wikipedia. Os próximos passos do projeto será aprofundar os comandos gráficos, sendo o próximo da lista os comandos de sprite. Nesse caso, a ideia é criar comandos adicionais que facilitem a carga dos dados dos sprites, evitando loops desnecessários de leitura de comandos data para strings, como normalmente é feito. Talvez no futuro, até uma carga facilitada de arquivos de imagem em disco. Em seguida, pretendo implementar algum comando novo de suporte a tilesets para gerenciar o plano de fundo do jogo de forma mais fácil, tal qual os sprites, associado também a um comando de scroll de tela que funcione no MSX1. Esse scroll de tela, pelas pesquisas preliminares que fiz, vai ser super desafiador de fazer. Por fim, pretendo redesenhar os comandos draw e play para evitar o uso do home basic, como é feito por enquanto. O motivo é poder utilizar o espaço de memória que hoje o interpretador ocupa, posto que o programa gerado está cada vez maior devido ao aumento na complexidade do kernel de suporte. Isso me levará, por fim, ao necessário redesenho do esquema de alocação do programa em memória, onde pretendo inicialmente ter 3 esquemas diferentes, 2 com menos memória disponível para o programa, mas sem chaveamento de memória, agilizando assim o processamento, e outro com disponibilidade total da memória, mas com chaveamento de memória, deixando o programa um pouco mais lento. Os 2 primeiros servirão para o uso ou não do pacote matemático PCD do Home Basic e da BIOS sem um chaveamento de memória. E o último, que é o que utiliza o chaveamento de memória, para quem precisar de mais memória em detrimento da velocidade de execução. Bem, pessoal, é isso que tinha para mostrar nesse vídeo. Obrigado pelas sugestões e elogios ao projeto expressados até agora e até a próxima.